O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas e não levavam óleo consigo, mas as previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo juntos com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, desde o Evangelho de ontem, ele está nos preparando para a sua segunda vinda. Ou para que também a gente vai encontrar com ele, né? Seja na vinda dele, seja ou que a gente possa ir ao seu encontro. 2 coisas vão acontecer. As duas, ambas irão acontecer. Uma hora a gente vai ter que encontrar com Jesus, ou a hora ele vai vir encontrar conosco. Ele está preparando cada um de nós. Ontem ele falou dessa necessidade do homem que tem que estar atento aos sinais, porque ele virá. Como um ladrão, uma hora que a pessoa menos espera, ou a pessoa... E ele vai chegar e vai encontrar. Ele colocou aquela pessoa vigilante na sua casa, como alguém que cuidava da sua casa, que alguém que estava ali cuidando dos bens de Deus, né? E isso mostra como que Deus colocou em nós como aquele que cuida, e não aquele que espanca, que bate, que mata, que se embriaga. E aí ele vai hoje continuar a leitura, exortando mais uma vez, preparando cada um de nós para esse momento tão difícil da nossa vida, né? Que todos nós iremos encontrar com Jesus. Todos nós vamos passar lá no céu. Uns vão ficar e outros não. Porque ele está falando dessas jovens previdentes e imprevidentes. Ele compara àquelas as pessoas que esperam o noivo chegar. O noivo é ele. Ele é o noivo. E ele vai chegar numa hora em que nós não sabemos. E aí as noivas previdentes guardaram óleo. O que é o óleo? O óleo da unção, né? Os mandamentos de Deus, como está lá no Eclesiástico 15, versículo 14, eu vos dou os mandamentos
e eles vos guardarão de todo mal. Então, os mandamentos de Deus estão aqui para nos guardar de todo mal. Quem é previdente, escuta os mandamentos e vive. Aí tem as leis de Deus, tem os preceitos que a igreja nos prescreve, né? Para a gente poder viver melhor a nossa fé. Então nós temos toda uma riqueza de graça e de bênção para nos preservar do mal. Tudo. Então Deus nos orienta, Deus nos forma a cada dia. Cada vez que eu vou à missa é para isso, para me formar. Senão, cada vez que eu pego a palavra de Deus para ler, é para mim também viver, experimentar as riquezas de Deus na minha vida. Por isso que as pessoas saem em peregrinação, para ir a cada santuário, bebendo de uma riqueza inesgotável, né? Cada um de nós que vamos a um santuário, que nós fazemos a peregrinação, é para a gente mergulhar, porque às vezes a gente está lá na nossa casa, vivendo uma vida já cansado, com tantas situações, e quando a gente sai da nossa casa, a gente vai espairecer, né? Vamos abrir o nosso coração para o novo de Deus. Então, que bom que vocês estão aqui fazendo peregrinação, né? E também cada um de nós é chamado, por isso ele está falando, a primeira leitura de hoje já vai dar um recado muito interessante, mostrando que tanto nós jovens, os jovens, solteiros, como os casados, existe algo que precisa ser prescrito, que eles precisam fazer da sua casa uma igreja, um lugar de santidade, um lugar de riqueza, onde o pai e a mãe são professores de amor para os filhos. Vão educar os filhos no amor de Deus. Pai e mãe é chamado de professor de amor. Vão nos ensinar a amar a Deus, primeiro, está lá em Deuteronômio 6,4. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso querer. Então o pai é obrigado e a mãe tem a obrigação de ensinar os filhos. Seja deitado, seja de pé, seja caminhando. Então ele tem a obrigação. Essa é a obrigação primeira do pai e da mãe. Porque quando vai casar, ali na promessa de Deus, na segunda promessa, que nós, quando celebramos o casamento, vocês prometem educar os vossos filhos na lei de Cristo da igreja, os pais prometem. Então, tem uma dívida muito grande. Se não fizer, vai prestar conta. Por quê? Porque é ali, nesta dimensão, e vai falar, meus irmãos, exortamos vocês a viver de modo que agrada a Deus. Pronto. Primeira coisa. Vivermos de modo que agrada a Deus. Porque se eu aprendo a agradar a Deus, se eu sou fiel a Deus, eu vou ser fiel à esposa, ao esposo, vou ser fiel à minha casa, vou ser fiel à minha família, vou ser fiel à minha profissão, vou ser fiel aos meus colegas, vou ser fiel às minhas amizades. Se eu sou infiel a Deus, imagina com os outros. Se eu não sou fiel a Deus, vou ser fiel ao meu colega, vou ser fiel à minha esposa, vou ser fiel aos meus filhos, à minha família. Muito mais difícil. Se eu não sou fiel a Deus, então a fidelidade a Deus é o princípio da dignidade minha, da sua, da nossa dignidade. Então a primeira coisa é essa fidelidade, viver para agradar a Deus. Já estáis, nós devemos estar assim. E ele está dizendo, faça progressos ainda maiores, não fique acomodado. O homem de Deus, a mulher de Deus não fica acomodado, faz progresso, a gente cresce, a gente vai tornando mais santo, cada dia mais. Os homens mais idosos vão ensinar os outros a viver a santidade. Ensinar os mais jovens a ser dignos. As mulheres mais idosas vão ensinar as filhas, as outras, a ser boa esposa, a como viver, como cuidar de uma casa. Nós vamos ensinando o outro, né? Preparando o outro para fazer daquela casa uma casa de bênção, de graça, de alegria. Não uma casa de briga. Por isso ele está dizendo, cuidado. Vivei na santidade, afastai-vos de toda impureza. Cada um sabe tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito. Lá no quarto do casal não vale tudo, lá não é quarto de prostituição. Lá é quarto de santidade, é para uma vida conjugal. Às vezes as pessoas confundem. E às vezes a gente vê tudo isso, escuta as pessoas falar, porque o mundo hoje coloca para os homens, para as mulheres que não tem problema, e aí entra pornografia na casa, aí começa a amaldiçoar a casa, né? Porque casa de casal, de homem de Deus e de mulher de Deus,
não é causa de devassidão, não. É quarto da santidade, está lá na carta aos Hebreus. Se pegar aqui Hebreus, olha, vai dizer desta riqueza para cada um de nós. Por isso a carta aos Hebreus 13, conservai, olha, vós considerai todo matrimônio com respeito, conservar o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então o quarto do casal não é de adultério, não é quarto de impureza, não vale tudo. Porque tem aqueles que aprenderam errado com a pornografia, com a prostituição e acham que o casamento é para isso também. Não é. Não é para isso. Tem que ficar bem claro na cabeça do homem casado, da mulher casada. Porque o mundo aí fora está oferecendo tudo. Mas Deus não pede isso, não. Está dizendo que é o contrário. É quarto de santidade. Porque é importante que eu saiba disso na minha vida, porque a palavra de Deus ela é bem clara conosco nessa dimensão. A carta aos Coríntios, primeiro também, vai falar disso, carta de 1 Coríntios 6, vai falar dessas situações, versículo 9. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem devassos, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, difamadores, nem assassinos, hão de possuir o reino de Deus, a não ser que você se converta. Que você seja lavado no sangue de Jesus, seja purificados. Então, por isso ele está falando dessa santidade do casamento. Não engane ninguém, não prejudique ninguém, está dizendo. Não prejudique seu irmão, conserva, afaste-se da impureza e viva a santidade. O que é santidade? É aquilo que é a nossa dignidade, nossa honra, nossa vida natural. Ser santo é viver naturalmente, sem precisar de colocar essas coisas dentro de nós. Então, essa graça que hoje o Senhor nos coloca, nos pede, para que nós possamos viver e experimentar a viver cada dia na nossa casa. Para transformar a nossa vida em homens e mulheres previdentes, aqueles que esperam o Senhor chegar, porque Ele vai chegar, Ele voltará, e aí, portanto, Ele está dizendo, a hora que Ele bater na porta e abrir, aqueles que estiverem prontos vão entrar para a glória de Deus, e os outros vão chorar do lado de fora. Então, o tempo oportuno da gente caminhar é agora. A gente vai santificando a nossa vida nesse tempo e nesse mundo de hoje. É agora, não tem como depois, a hora que acabar, a gente querer viver, ai Senhor, deixa eu entrar no céu. Não tem entrada mais, né? Então a gente tem que preparar agora a nossa vida. O Senhor nos orienta e nos chama de volta, porque às vezes a gente vai perdendo a direção. Põe a mão no seu coração, vamos pedir essa graça. Se nós estamos sendo imprevidentes, se nós estamos vivendo mal a nossa vida, se ainda não estamos colocando a santidade no nosso coração, nós queremos pedir ao Senhor no dia de hoje que nos lava, nos purifica. Se nós deixamos, o casal deixou entrar as impurezas, as devassidões, que o Senhor purifique o seu quarto, que o Senhor santifique o seu leito conjugal. Se nós, filhos, colocamos coisas impuras dentro de nós, na nossa casa, na nossa vida, se nós deixamos entrar na nossa casa a pornografia, essas impurezas no nosso coração, pedimos ao Senhor que nos lava. Se as palavras também que estão na nossa boca é de engano, de mentiras, que o Senhor nos purifique, santifique os nossos lábios, nosso coração, nosso pensamento. Se nós ainda mora raiva, mágoa, brigas, desavença, que o Senhor nos lava de tudo isso. Coloque ali a bondade, o amor, a caridade, a afabilidade, a santidade. Pedimos ao Espírito Santo que venha sobre nós. Nos enriqueça, nos purifique, nos santifique os nossos olhos, nosso pensamento, nossa boca e nosso coração. Porque nós necessitamos de viver a santidade. Foi para isso que nós nascemos. Para viver como família de Deus, como filhos amados de Deus, como casais de Deus, como família de Deus. E nós te pedimos, Senhor, esta riqueza para nós no dia de hoje. Que assim seja a nossa casa, a casa da família de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!